Olá, seja bem-vindo ao Live Mundcast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. Acompanhe o Live Mundcast pela sua plataforma de áudio preferida. Boa tarde. Queria chamar minhas companhias aqui dessa nossa conversa inspiradora. Chamar a Tainá Antônio, a Isvi e a Nay. Sentar, gente. A gente vai fazer a mesa Juventudes Periféricas. E acho que antes da gente começar efetivamente, a gente precisa fazer uma rodada de apresentações para cada mulher se apresentar. E aí depois a gente segue aqui nas conversas. E aí participem, mandem perguntas, enfim, interajam com a gente aí que vai ficar mais divertido. Oi, gente. Meu nome é Tainá Antônio. Eu sou de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, e a gente que vem desses lugares, né, sempre começa se apresentando de onde a gente vem, porque isso faz toda a diferença. Sou cientista ambiental por formação. Hoje eu estou no doutorado em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Mas meu trabalho mesmo assim que me paga, né, e que também faz as minhas pesquisas é com yoga. Então eu sou a fundadora do projeto Yoga Marginal, que é basicamente uma proposta de democratizar a prática de yoga. E dentro disso tudo eu acabo combinando um pouco a ciência ambiental, a educação ambiental e a prática de yoga nas periferias para corpos pretos, né, em sua maioria. Então, um pouquinho da minha trajetória, do que talvez eu vá aqui compartilhar com vocês, parte disso. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Isvilaine, um nome um pouquinho difícil, mas podem me chamar de Isvi também. Eu também, muito interessante a gente já começar falando de onde a gente vem. Eu venho do interior do Rio de Janeiro, de uma cidade super pequenininha, com 500 habitantes, que se chama Passa Três. Eu sou formada em engenharia ambiental, não trabalho na área, mas eu trabalho com impacto social na Fomenta. Também estou aqui porque eu sou ativista pela área, pelo clima, sou ativista pelo gênero e, principalmente, juntando essas causas todas, eu me tornei ativista socioambiental e tenho um projeto chamado Ambientalking, onde eu faço essa intersecção e esse olhar entre raça, gênero e as pautas socioambientais, que também a gente vai conversar um pouquinho hoje. E é isso, passo para a Nayara. Bom, gente, eu sou a Nayara Almeida. Estou muito feliz porque tem outra pessoa de Duque de Caxias e eu confesso que eu nunca estive numa mesa ou em algum espaço em que duas pessoas de Caxias tivessem espaço para falar. Eu acho que isso para mim significa muito, assim, eu fico muito feliz. E bem, eu sou bióloga por formação, mas assim como a Isra, também não trabalho na área. Eu trabalho com comunicação, principalmente comunicação popular e também ativismos. Então, trabalho muito na perspectiva de fortalecer ativismos de outros grupos, de outras pessoas. E, bem, é isso. Assim, falar sobre mim é uma coisa bem complexa, quase nunca falo. E eu só queria fazer um adendo, porque eu tenho TDAH, então é muito difícil de eu prestar atenção. Ainda não tenho um método que seja muito eficaz, então também vou estar aqui no meu celularzinho anotando para não perder o ritmo e o fluxo das coisas. Então é isso, prazer estar aqui com vocês. Estou muito bem acompanhada, né, gente? Vocês estão muito bem acompanhadas aqui. A gente nessa mesa, o tema da mesa é Juventudes Periféricas. E o Live Mundi traz esse convite para a gente refletir os presentes que a gente quer deixar no presente. E eu acho que o nosso grande desafio aqui nessa mesa, nosso grande privilégio, talvez, seja refletir isso a partir dos nossos territórios, né? Assim, então, acho que cada uma de vocês vem atuando aí em um conjunto de projetos, tem uma trajetória específica, seja territorial, seja na academia, seja em ativismos. Então, acho que o convite para todo mundo é para, de fato, a gente se lembrar que a gente está aqui tentando fazer, construir juntas um debate sobre as questões do presente, olhando as questões climáticas, socioambientais, a partir das nossas perspectivas territoriais, corpóreas, étnico-raciais, de gênero, de sexualidade. E aí, ao longo da conversa, talvez eu traga algumas provocações para vocês nesse sentido. Eu acho que
essa é uma mesa fundamental porque, historicamente, para os nossos territórios, para favelas e periferias, para mulheres jovens, esse foi um debate apartado, né? Assim, é como se a gente não tivesse construindo alternativa para as questões ambientais nos territórios historicamente não narrados como centrais. Então, acho que, de uma certa forma, vocês três já afirmam, né? Assim, nós quatro já afirmamos que, a contrapelo aí das narrativas hegemônicas, existem pessoas, existem movimentos debatendo as questões socioambientais a partir de favelas e periferias, né? Assim. Então, acho que, Tainá, conta um pouco aí do yoga para a gente, como é que nas práticas, nos espaços que você articula a partir do yoga, para além dele, esses debates acontecem, assim. E aí eu acho que, se a gente aqui, nós quatro, a gente tentar trazer o debate pensando na perspectiva territorial, na perspectiva étnico-racial, na perspectiva de gênero, eu acho que vai ficar super interessante para quem está acompanhando. Então, o yoga, na verdade, está na minha vida desde muito tempo, muito pequena. Agora, então, que eu tenho noção do que o yoga significa, eu percebo que o yoga está na vida de muitas pessoas, talvez não com esse nome, mas com a prática, né, de ter algo ou algumas coisas que você faz com foco na sua respiração e porque te faz bem, né? Então, mas a prática mesmo com esse nome eu conheci ainda nova, porque eu tive esse privilégio. Então, é importante saber que nem todas as pessoas das periferias, nem todos os jovens negros não tiveram nenhum acesso. Alguns tiveram, mesmo sendo muito difícil, como é o meu caso. Tive muito apoio aí da minha família, sobretudo da minha mãe. E conheci o yoga muito novinha. E desde nova eu percebi assim como a prática de yoga era importante, porque a gente literalmente só precisava do corpo, assim, né? E pensar em infraestrutura é super importante para pensar qualquer possibilidade em territórios, assim, seja numa escola, seja numa comunidade, seja dentro de casa. Precisar de infraestrutura normalmente é o que mais afasta as pessoas. É claro que a prática de yoga ainda é algo extremamente elitizado e branco, mas porque fazem isso com yoga? Porque é algo que lucra muito, né? O capitalismo consegue lucrar muito com a prática de yoga. Mas, se não for por isso, o yoga, por si só, precisa de um corpo que respira. E isso que mais tenha na periferia. Corpos que respiram, que querem movimentar o corpo. Então, sempre foi muito tranquilo para mim esse meu lugar na prática de yoga, porque muitos jovens pretos também têm muita dificuldade de fazer algo por prazer, como se a gente tivesse quase culpa, sabe? Poxa, eu vou fazer yoga, minha família, os meus amigos, né, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem comida, né? E outras pessoas que estão lucrando com isso não têm a menor culpa, né? Então, eu sempre tive essa noção da prática do yoga, do que era importante na minha vida, mas até então era algo que eu fazia porque eu gostava. Então, todo dia eu fazia ali uma sequência pequenininha de 10 minutos, 15 minutos que eu tinha aprendido, e foi isso. Não tinha nenhum professor que eu conhecesse em Caxias, então eu fui conhecer o meu professor de yoga naquela época, na Barra da Tijuca, e foi isso. Ele era um cara muito legal que me ensinou sequências e por 10 anos eu não tive professor no meu território. E isso a gente está falando de um município que tem quase 1 milhão de habitantes, né? Então não é um bairro, não é não ter no seu quarteirão, é não ter no seu município, né? Claro que tinha, mas era tão distante, tão difícil a visualização e a comunicação que as pessoas não conheciam. Então eu entrei na faculdade, enfim, sempre pensando a pauta ambiental pelo caminho do território, pelo caminho da periferia. Eu fiz técnico em controle ambiental no IFRJ, e eu falo disso porque os institutos federais na Baixada normalmente mobilizam muita coisa na Baixada, né? Ainda mais essas questões de território, porque talvez seja o primeiro momento que a gente saia do nosso território para ir estudar, mas ainda assim é num contexto de periferia. E lá eu tive acesso a uma educação de qualidade, ainda no ensino médio, que é algo também muito raro para um contexto de Baixada Fluminense. E esse contato, né, com a educação ambiental, com a ciência ambiental, foi algo que modificou. Porque eu entendi que não tem como morar numa periferia e não ter que se interessar por isso. Não porque a gente gosta, mas porque a gente precisa, né? Isso. Para chegar até aqui, nem todo mundo vai conseguir se chover. Está chovendo, a gente já sabe que muita gente não vai conseguir chegar no Jardim Botânico. Isso quem mora perto, quem mora longe já está assim. Desde ontem já percebeu que não vai vir. Porque a gente organiza a nossa semana olhando o clima-tempo de verdade, para saber quando a gente vai, quando a gente não vai, qual o caminho, se a gente muda a nossa roupa,
né? Então, isso tudo a gente já tinha que fazer muito jovem. Não é uma questão de formação, eu não participei de nada na universidade desde pequenininha. Minha mãe olhava o clima-tempo e a gente sabia, e aí, vamos ou não vamos, né? Então, na universidade, como cientista ambiental, eu sempre levava a palavra de Duque de Caxias, né? Eu chegava lá e falava, gente, Duque de Caxias, e era aquele videozinho, que eu não sei se vocês conhecem, mas é super curto, assim, na internet. Eu nunca fui, mas ouvi falar. Que é um vídeo de pessoas que nunca foram a vários lugares e falam sobre esses lugares. E é ótimo, porque são pessoas que falam coisas absurdas. Elas nunca foram lá. Não tem como alguém que nunca pisou num lugar falar algo relevante, né? Então, é sempre aquele estereótipo. Claro que muitas coisas são verdades, como a violência da Baixada, mas não é só isso. E eu entendi e percebi que na universidade eu só teria sempre esse lugar da falta, da ausência, se eu quisesse falar de educação ambiental em Duque de Caxias ou na Baixada Fluminense. E é importantíssimo que hoje, por exemplo, a gente esteja discutindo racismo ambiental, mas sempre que a gente fala de periferia é pela ausência. Tudo que a gente não tem, tudo que falta, tudo que a gente tem que lutar. E é importante, eu faço isso, mas isso cansa. E o que acontece muito é muito jovem negro exausto, com várias questões de saúde mental, emocional, para além das saúdes físicas, que a gente já sabe, sem ter o menor respaldo, né, de nada. Porque é isso, vamos lá lutar, mas ninguém ajuda a gente depois, quando a gente chega em casa, né? Então, foi nesse contexto de trabalhar com educação ambiental e racismo ambiental, na época da faculdade, que eu percebi que era sempre muito triste ter que chegar numa escola pública e falar de tudo que aquelas crianças não tinham, sabe? Eu falava isso, os professores falavam isso, a coordenadora falava isso, mas tudo aquilo, né, e aquele olhar de tipo, nossa, é verdade, tia, a gente não tem isso, não tem saneamento, não tem coleta de lixo, tudo verdade, mas e o que eles têm, né? Porque eu tinha muita coisa, não é porque eu tinha dinheiro, é porque eu tinha muita coisa, mesmo no meu quintal. Eu venho de Duque de Caxias num quintal, que é algo que muitas pessoas não sabem o contexto de quintal. Eu fui entender isso na faculdade. Tem gente que acha que quintal é um espacinho que tem terra, que tem árvores, e pode ser. Mas quintal na Baixada é um espaço que várias casas compartilham. Então, você mora num lugar onde várias pessoas também moram, né? Então, a gente compartilha um território. Eu venho desse lugar, com um quintal de familiar, onde 20 pessoas moravam. E morar com 20 pessoas, eu acho que assim, é uma formação que nem outro lugar é capaz de dar. A galera branca, rica, pode fazer quantas formações quiserem em ecovila, vivência de agroecologia, de permacultura. Pode fazer o que quiser, vai gastar o dinheiro que for. Não vai conseguir entender o que é crescer necessitando da comunidade. Necessitar mesmo. Tá ali não é porque a gente é harmonioso, porque a gente se ama, porque a gente se gosta. Por mais que tenha isso também. É porque a gente precisa, né? Se moram 20 pessoas no lugar, é porque essas 20 pessoas não têm condição de morar em outro lugar, né? Então, foi pensando esse contexto que a prática de yoga voltou, porque é isso, lidar com conflito mexe muito com a nossa cabeça. Então, sempre que eu ia nas escolas públicas, né, isso com a faculdade ainda, com extensão, falar sobre educação ambiental, e era sempre isso, vamos sentar, botar essas crianças sentadas, assim, era tudo que elas não queriam, né? Então, era assim, tudo bem não sentar, pode deitar, pode ficar em pé. Para eles já era algo diferente. Tudo bem tirar o sapato, que é algo que para eles também já era diferente. Então, modificar um pouquinho a estrutura onde a gente se organizava dentro das escolas já foi mudando um pouco a forma como as crianças me escutavam, os jovens me escutavam. Eu não tinha formação nenhuma em yoga ainda, eu só fazia yoga, mas eu conhecia algumas sequências. Então, eu comecei dentro dessas escolas, né, que eu ia falar de educação ambiental, a trocar um pouco, né? Chegava lá e falava, eu vou falar um pouquinho, mas depois a gente vai mexer o nosso corpo. Vou falar um pouquinho, depois a gente mexe o nosso corpo. Então, a gente ficava em pé, a gente movimentava, a gente alongava, respirava. Era yoga? Não sei, não importa. A gente só estava realmente usando o espaço da escola de outras formas. Até que eu percebi assim, que realmente falar de yoga e educação ambiental tem tudo a ver, porque a gente traz, primeiro, o nosso corpo como um lugar necessário, e crianças negras nunca têm seu corpo priorizado, então isso, para mim, já seria o suficiente. Mas dá para a gente falar sobre o ciclo da terra, o ciclo da água, o ciclo dos alimentos, sobre nutricídio, sobre tanta coisa a partir do nosso corpo e ainda assim ser legal. Não era sempre no lugar de ser triste. Então, foi aí que o projeto Yoga Marginal nasce. Não é com esse nome, simplesmente eu ia, falava de yoga, falava de questões ambientais, a partir dessa proposta do nosso corpo. E com isso, né, eu fui oferecendo o meu trabalho, literalmente. Eu ia em Caxias, eu ia em uma escola pública e falava, olha, estou com essa ideia aqui de falar de educação ambiental com o corpo, você quer? E aí os diretores, os coordenadores, os professores que queriam, eu ia lá, fazia uma reunião, uma roda de conversa, e assim foi surgindo esse projeto Yoga Marginal, que é realmente o yoga na periferia, com uma pessoa da periferia, porque também é diferente. Se eu não fosse de lá, seria muito difícil ter o mesmo tipo de contato, de conexão com aquelas crianças, com aqueles jovens e com os professores.
Então, para a gente continuar seguindo, né, mas só para apresentar, o projeto Yoga Marginal nasce em território, né? Ele não nasce primeiro numa universidade porque eu achei muito legal. Hoje eu até estudo isso na academia, mas é a parte mais chata que eu faço da minha vida, sabe? A parte mais legal é realmente estar em território, estar pesquisando com o corpo o que funciona, o que pode funcionar melhor para diferentes cidades, diferentes instituições, diferentes territórios. É diferente falar disso em Caxias e na Maré, em qualquer outro lugar, né? Então, a proposta do Yoga Marginal é isso, usar o nosso corpo enquanto ele tem saúde, enquanto ele está vivo, né, para que a gente possa também trazer discussões ambientais, revoluções ambientais para dentro dos nossos territórios. Muito legal ouvir a Tainá, né? A cabeça já começa a... Ó, Isvi, conta você pra gente do Ambientalking, enfim, o que é essa plataforma, como é que ela surge, como é que você integra a partir dela todas essas questões que a gente está falando aqui, né? Território, raça, gênero, sexualidade, enfim. Massa. O Ambientalking, ele nasce na pandemia, que eu tinha acabado de terminar a faculdade, naquele momento, putz, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Terminei uma faculdade, não, comecei a entender que não era aquilo que eu queria fazer, não queria ser engenheira, mas a parte ambiental eu queria muito. Então, eu queria exercer essa parte ambiental, mas não queria exercer a parte de engenharia. E ter feito engenharia ambiental, não estudei sobre questões de racismo ambiental, que eu fui entender depois que eu terminei a faculdade, o que era o racismo ambiental e como tudo aquilo me afetava a chegar na faculdade, a fazer essa faculdade, não ter visto tanto esses temas ali dentro, ter estudado muito a cultura europeia para falar de meio ambiente. Então, essas questões que eu comecei a me questionar e ver que não estavam fazendo sentido na minha realidade e ver que aquilo não batia com o que eu estava vivendo, com o que eu convivia diariamente. Convivia com um lugar que não tinha saneamento básico, que não tinha água encanada, mas estava estudando que países da Europa estavam pensando já em energia elétrica. Então, gerada de várias e várias formas, sendo que o básico ainda não me chegava. Então, para eu chegar até lá, começar a estudar lá, eu tinha que dar vários passos para trás para entender o que era aquilo. E, começando a procurar na internet, eu vi pouquíssimas pessoas ainda tratando sobre essa questão de racismo ambiental, trazendo, assim, pessoas da periferia falando sobre racismo ambiental, porque eu via pessoas que não eram daquele lugar, que não sabiam o que é não ter aquilo e falavam sobre aquilo. Então, eu criei o Ambientalking no meio da pandemia, um projeto online para falar sobre questões raciais e vi também que falar de questões raciais, meio ambiente, gênero, e hoje escutando a mesa da Nick, entendendo gênero não só homem ou mulher, mas pessoas trans, pessoas não binárias também, que estão nesse espaço, que são as mais afetadas sobre as questões ambientais. Hoje, quando a gente pega várias pesquisas para entender quem são os mais afetados sobre as questões ambientais, são mulheres negras periféricas, de renda baixa. Então, assim, isso me afeta muito. Isso sou eu, é minha família, as mulheres que me cercam. Então, o ambiental que vai ganhando cada vez mais força e cada vez mais sentido para ser criado. E daí eu criei ele para interseccionar as pautas de gênero, para falar que não existe justiça climática sem justiça racial, sem justiça social, sem justiça de gênero, e que são justiças plurais que, no final, elas se encaminham para um mesmo sentido. E quando o Ambientalking também surgiu, eu queria dar uma voz e uma cara para ele muito específica, e lendo Quartos de Despejos da Maria Carolina de Jesus, para mim foi o momento de interseccionalizar tudo. Porque quando você lê... Na verdade, uma pergunta, quem aqui já leu Maria Carolina de Jesus? Nossa, então vocês entendem o que eu estou falando. Então, ela traz toda uma realidade do que ela viveu na década de 60, que é o que a gente vive hoje. Não mudou.
Hoje saíram estudos recentemente que o Brasil voltou para o mapa da fome, e tudo que a Maria Carolina ela descreve naquele livro é o que a gente está vivendo hoje. Não mudou basicamente nada. Não importa a tecnologia, os avanços que a gente teve, a gente continua vivendo no mesmo espaço. Então, eu trouxe todas as falas dela, interseccionando com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Dos 15 ODS, eu tirei as 17 passagens da Maria Carolina, do livro dela, e todos os ODS estão dentro daquele livro. Você consegue enxergar perfeitamente tudo que ela fala. Ela passa pela questão de fome, desigualdade social, gênero, meio ambiente, questões políticas muito fortes dentro do livro. Então, daí eu separei todos os trechos e trouxe com lives para a gente ter essa conversa. E o ambiental, que também é muito um espaço de diálogo. Então, agora, terminando a pandemia, né, Rio de Janeiro ainda está com essa questão muito grande de Covid, mas saindo dessa pandemia, a gente conseguindo estar aqui, voltando para o online, esse é o espaço que o ambiental, quem quer estar trazendo esse diálogo, entendendo que a gente não pode falar de nenhuma questão ambiental sem trazer povos da natureza, povos indígenas, sem trazer povos periféricos, pessoas negras, mulheres, pessoas trans. Então, todo esse diálogo tem que ser feito em conjunto para a gente pensar meio ambiente de uma forma plural. Até quando a gente for construir políticas públicas, a gente tem que passar por isso. E os ODS foram criados lá nos Estados Unidos, por homens brancos. Então, toda essa contínua questão de sempre homens brancos representando a gente, sendo que não é representativo. Então, trazer essas vozes plurais é o que importa para o ambiental, e estar em espaços assim e conseguir falar e conseguir trazer mais vozes de diálogo, e, a partir disso, a gente começar a construir novos olhares para as questões ambientais. Basicamente isso. Obrigada, Isa. Nai, conta um pouquinho também dessa trajetória, de como o ativismo ambiental surge aí como uma escolha. Vamos conectando aí as coisas. Beleza. Nossa, é até engraçado, né? Porque cada vez mais que, eu vou olhando para o passado, eu vou vendo quanto a questão ambiental está conectada com a nossa vida, e às vezes, a gente não percebe, né? Quando eu comecei o ativismo climático e ambiental, foi muito numa perspectiva de tem alguma coisa errada aqui. E foi basicamente assim, várias situações que foram passando. A gente não se questiona, porque muitas das vezes, enquanto corpos periféricos, a gente é colocado num espaço para que a gente não questione. Então, questionamentos são partes muito essenciais de todo esse processo. E daí eu fui pensando em diversas situações que eu e outras pessoas foram vivendo, né? Então, eu acho que vem questões como... Lembro de uma vez que eu era muito pequena, eu tinha assim, uns 8, 9 anos, e foi nessa idade, mais ou menos, que eu comecei a perceber que, olhando no horizonte da minha casa, sempre tem uma chama acesa. E eu passei anos da minha vida olhando aquilo e achando a coisa mais linda do mundo. Que eu olhava e ficava, gente, que bonito, uma luz. De noite fica chamativo, né? E aí, todo dia, eu olhava da janela de casa e olhava aquilo e achava muito bonito. Beleza. Também teve um outro evento, eu já tinha mais ou menos 15, 16 anos, que eu fiquei, assim, 5 meses muito doente, com problemas respiratórios. Eu ficava, assim, uma semana doente, ia para o hospital, não resolvia nada. E eu fui no UPA, perto da minha casa, e o médico virou para mim e falou assim, você já pensou em se mudar? Sei lá, ir para Barra da Tijuca? Aí eu fiquei, não, nem tem condição para isso, não quero, eu quero viver aqui. E aí eu perguntei, mas por que você está sugerindo que eu me mude? E aí ele falou, não, porque, cara, tem poluição pra caramba aqui. Tu tá muito mal porque tu vive num espaço em que você vai estar diariamente, respirando aquilo que te faz mal. E aí eu ouvi aquilo e eu fiquei, gente, que cara estúpido. Nossa, que sem noção, né? Enfim, eu trago essas duas situações para ilustrar que não tinha percebido o quanto essas duas questões que passavam pela minha vida diariamente, seja em problemas de saúde
ou sejam, tipo, em coisas que eu achava bonita, eram coisas que estavam me fazendo mal. Essa chama que eu comentei no início, ela é basicamente de uma refinaria de petróleo que tem em Duque de Caxias. E uma refinaria que emite gases de efeito estufa, gases poluentes, uma fumaça gigantesca, que, enfim, à noite sempre fica mais forte, né? Porque, enfim, de dia está todo mundo olhando, de noite, né, as pessoas estão descansando, que trabalharam um dia inteiro, e às vezes até mais tarde da noite, né? E trazendo gases, poluição para a gente, né? E muitas das vezes a gente não se questionava. E eu fui me questionar isso tem muito pouco tempo atrás. Quando eu comecei, tipo, eu vi na escola que eu tive uma aula sobre mudanças climáticas e muita coisa passou a fazer sentido para mim. Porque foi naquele momento, né, que eu percebi que, opa, tem uma coisa errada. E uma coisa muito errada. Aí eu comecei a olhar dados e eu via quantas pessoas em Duque de Caxias morrem por problemas respiratórios. E aquilo começou a me assustar num nível que eu fiquei, cara, por que ninguém está falando disso? Porque quando eu vejo de mudança climática, é na Zona Sul que está sendo discutido. Eu não concordo com isso, sabe? Por que não tem espaços tão frequentes de discussão ambiental? Porque a educação ambiental ela nunca chegou para mim na escola que era só atravessar quase a rua da minha casa. Porque, tipo, não é um assunto que a gente está discutindo. Porque eu não falo isso com meu vizinho, porque meu vizinho não fala isso comigo, né? E, obviamente, é porque não se fala sobre isso, né? A gente sabe que tem vários marketings, efeitos de comunicação que essas empresas fazem, inclusive, para que as pessoas não falem sobre isso. E que, enfim, né? Acho que foi passando ao longo do tempo, né? Muitas pessoas foram percebendo isso. Hoje tem movimentos organizados localmente, né? Para, tipo, repressão, né, e fazendo frente a essas empresas e essas indústrias, que, enfim, elas não estão só em Caxias, mas elas estão, tipo, na Baixada Fluminense, predominantemente, né, e existe um porquê disso. Você não vê, por exemplo, um lixão, né, eu moro em Gramacho, né, então, quando eu falo isso para as pessoas falam, o lixão, né, sendo que o lixão é em Jardim Gramacho, era, né, e as pessoas remetem ainda como se eu morasse lá, como se Gramacho e Jardim Gramacho fossem a mesma coisa. Então, é como se, é um lugar distante, que eu não conheço, nunca fui, então vou falar um monte de besteira e coisas que não necessariamente eu sei, né? Então, acho que vem muito desse lugar, assim, do lugar de, tipo, sou mais uma das pessoas afetadas e, a partir de agora, sou mais uma das pessoas indignadas, né? Então, acho que, a partir disso, vem muitas outras coisas pela frente, a partir desse ativismo, inclusive programas de educação voltados para jovens periféricos, como Brota no Clima, que foi um programa que eu e mais outros 4 amigos de periferia também, só que de outros espaços, né? Zona Oeste, São João de Meriti, Madureira, Teresópolis. A gente criou esse programa de educação climática voltado para as periferias porque não se falava de clima para as periferias de forma tão organizada, de forma que eu pudesse dialogar com uma pessoa de outra periferia, de outro espaço, porque periferia também não é tudo igual, é muito diferente, cada uma tem suas peculiaridades, e botar todo mundo para discutir e fortalecer essas pessoas nesse assunto para que a gente fale mais e para que a gente não aceite mais essas indústrias e todas as outras opressões e violências que a gente já passa diariamente nas periferias do Rio, não só do Rio, né, mas do Brasil todo. Obrigada, Nay. Eu vou seguir aqui, e aí, se vocês forem tendo perguntas e quiserem ir mandando para conversar com a gente, Tainá, eu acho que seria super legal a gente, nessa segunda rodada, você contar um pouco como é que se materializa efetivamente o debate sobre o racismo ambiental nos espaços que você vem criando e articulando. Acho que você já deu algumas pistas, começou a falar dessa fuga, né? Assim, para mim, ouvindo vocês 3 falarem, assim, me veio muito, fiquei lembrando muito de J. Mombassa, assim, escrevendo sobre a fuga, né? Como um método mesmo. Então, acho que você já começou a dar pistas, mas seria super legal te ouvir falar, assim, sobre outras formas outras não, mas efetivamente como o debate se materializa, como é que você articula esses convites, enfim, te ouvir um pouco mais.
tive uma pausa aí, né, de 2 anos do presencial, mas esses 2 anos eu estive em várias mesas de conversa e oficinas online com vários professores e várias escolas públicas, universidades. E normalmente as pessoas me chamam ou para falar de racismo ambiental ou para dar aula de yoga, como se uma pessoa não pudesse ser as duas coisas, né? Se ela é professora de yoga, ela, por mais que yoga ainda seja uma profissão que as pessoas consideram algo legal, porque é uma profissão de elite, ainda assim é algo que trabalha com o corpo e todo mundo que trabalha com o corpo, de alguma forma, tem seu corpo marginalizado em algum momento. Se é uma pessoa negra, jovem, ainda mais. Então, tem essa diferença. Quem me chama para dar aula de yoga, quem me chama para falar de racismo ambiental. Mas, independente disso, quem me chamar para um ou para outro vai ouvir a palavra do yoga e vai ouvir a palavra do racismo ambiental. Então, essa foi a minha forma. Eu não dou chance, né? Me chamou para falar de uma coisa, vai receber as duas de alguma forma, né? Então, em muitos momentos que me chamavam para falar sobre racismo ambiental para uma universidade pública, onde normalmente os jovens ou os adultos, né, eles já não têm tanto esse contato com o próprio corpo. Falar de yoga para criança é ótimo, eles já estão em pé. Agora, faz um adulto levantar aqui agora para a gente praticar. Não tem quem faça, né? Então, eles me chamavam para uma roda de conversa e no meio da roda, gente, então, já deu, vamos levantar, vamos fazer um pouquinho, 5 minutos, senta e a gente continua, né? Então, isso um pouco é essa metodologia de, talvez, mostrar um pouco o desconforto que a gente tem, ou de sentar e conversar, dependendo do lugar, ou de levantar e praticar. São desconfortos muito presentes na vida, né, das periferias. Então, essa é uma metodologia, meio que chegar e fazer de qualquer jeito, sabe? Depende da hora. Às vezes vai ser no meio, no início, no final, mas existe essa possibilidade. E sempre pensando isso. Já estou aqui pensando que hora você vai mandar a gente levantar. E a outra coisa, né, que... Claro que eu já falei em outros espaços, mas eu priorizo os espaços de periferia ou coletivos negros. Claro que qualquer outro coletivo também, mas ao longo de 2017, que nasce Yoga Marginal, desde 2017, eu trabalho muito mais com esses territórios de periferia ou de majoritariamente pessoas negras que acabam no Rio de Janeiro, sendo os mesmos lugares. Então, quando eu chego numa sala, né, de escola pública, 3º ano, e só tem pessoas negras, talvez eu não precise falar de racismo ambiental, sabe? Só fazer uma prática de yoga também já está super válida. Ainda mais quando eu falo como o yoga é africano, como a prática de yoga é preta, trazer essa referência, né, já é algo muito legal. Então também tem isso. Eu acho que nem sempre, por mais que a gente queira muito falar e trazer ativistas, o nosso ativismo pode ser de várias formas, né? Porque tem muita gente falando, a gente já, tudo bem, racismo ambiental ainda é pouco falado, mas porra, na internet se eu colocar isso, tem tanta gente, sabe? E essa galera não está praticando, essa galera não sabe chegar numa escola pública de 2º ano, 3º ano ou 4ª série, conversar com essas crianças, com essa juventude, porque não é só na fala, né? Não é só na fala que a gente consegue se conectar com um território de periferia, com pessoas com energia, né? Então é isso. Já fui dar uma fala, né, sobre educação ambiental no Morro da Formiga, começou um tiroteio, todo mundo para o chão. Pode demorar horas. Eu vou deixar essas crianças no chão e continuar falando? Não, a gente ficou dançando, ficou brincando no chão, ficou fazendo yoga no chão, né? Então, mostrar também, isso é algo assim, eu estou falando de yoga, mas poderia ser qualquer coisa. Quase todos os meus amigos de Duque de Caxias ou da Baixada gostam de alguma coisa ligada ao corpo, né? Isso sempre foi desvalorizado, por isso que essas pessoas não trabalham com isso. Um foi virar advogado, o outro abriu uma hamburgueria, o outro foi fazer qualquer outra coisa, mas a dança, o esporte, todas as coisas que a gente sempre fez desde pequenininho nunca foi valorizado, né? Então, eu acho que às vezes é importante falar e às vezes não falar também sobre a palavra racismo é ótimo, se a gente estiver num lugar onde todo mundo ali é preto. Porque um lugar onde todo mundo é preto, conhecendo ou não a palavra, a gente sabe o que é, né? Aqui já é algo completamente diferente. A gente está no Parque Lage, a gente tem que falar sim que racismo existe e que algumas pessoas têm uma responsabilidade que outras, porque é desconfortável e é uma verdade também, né? Mas isso eu acho que é algo que eu fui articulando desde 2017. Eu chego, olho... Tem sempre um planejamento, mas sempre vai mudar, né? Então, o tempo de prática é isso. Eu planejo, mas chega na hora, tudo pode mudar. Completamente mesmo, assim, né? Eu dava aula, assim, esporádicas no Degase, que aqui no Rio de Janeiro é a instituição socioeducativa, né, para menores infratores. E a primeira vez que eu cheguei lá, na Ilha do Governador, tem outros lugares, mas eu fui no da ilha, tem um campo de futebol imenso, um gramado imenso, assim, muito grande. Então, eu já cheguei e falei, nossa, ótimo, porque eu estava pensando nisso. Onde é que eu vou botar essa criançada para, né, fazer a prática de yoga? E aí, quando eu cheguei super animada, podemos levar os meninos, né, para o campo de futebol? Todo mundo começou a rir. Psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional.
eles não podem sair, eles são proibidos de ir para o campo de futebol, porque eles acham que ali é muito fácil para eles fugirem, né? E eles me colocaram numa sala que, assim, sei lá, era metade desse cantinho ali, completamente cinza, cheio de grade. E eu não... Primeiro que, assim, poderia ser uma sala de uma escola normal, um presídio, ou ali onde eles estavam, que é o Degase, que é o meio do caminho para as duas coisas, em teoria, né? E tudo bem, foi o que me deram, então a gente foi para esse espaço super pequeno, fez uma prática de yoga, mas é isso, é sempre chegar com planejamento. Às vezes pode ser maravilhoso, às vezes não vai ser. Não é milagre também. Uma galera me chama e fala, Tainá, tem uma escola aqui, tá o caos, vem aqui. Não vai ser milagre, gente. Não tem milagre que salve a nossa juventude do racismo, da violência. Não vai ser o yoga, né? Mas a gente pode proporcionar alguns momentos de alegria. E eu acho que é isso. Eu falo, sou muito dura, né? Algumas pessoas me conhecem por eu ser muito séria. Mas quando eu estou com jovem, com criança, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero que eles tenham essa imagem, né? Aqui no meu braço tem uma tatuagem do Bob Marley, não dá para ver hoje. Normalmente dá, porque eu nunca estou com roupa, ou muita roupa. E cheguei no Degase, né? Normalmente é algo que, dependendo do lugar, afasta, ou as pessoas já olham e falam, cara, essa garota não tem nada para me dizer, né? Só uma maconheira, e isso a gente pode discutir de qualquer outra forma. E quando eu cheguei no Degase, assim, é isso. Também não dá para a gente achar que qualquer menino de 16, 17 anos quer ficar... né, usando o seu corpo também como instrumento. Então, não é fácil conversar com eles também. Isso não é porque eles estão no Degase, não. Numa escola, numa comunidade, qualquer outro lugar seria difícil. Mas ter essa tatuagem foi assim... Eu sou muito grata por ter feito essa tatuagem hoje, porque normalmente em todas as escolas públicas que eu chego, ou nos momentos que eu vou dar aula no Degase, ter essa tatuagem no Bob Marley me aproxima muito com esses meninos. Porque eles já chegam assim, caraca, eu conheço esse cara, é o Bob Marley, canta uma música. E aí fala de maconha, fala de alguma coisa que eles não poderiam falar antes, sabe? E eles nem sabem, na real, se pode falar comigo ou não. Mas eles falam. Então, ter esse primeiro contato de... pô, essa menina parece comigo de alguma forma, sabe? Isso já muda muito. Ter dread muda muito, porque eles olham e falam, pô, teu cabelo é maneiro, eles já acham legal. Então, ter essa conexão com as pessoas também faz com que eu consiga levar a palavra do yoga, a palavra da questão ambiental com muito mais facilidade. Mas é isso, nem sempre eu faço as duas coisas. Depende para quem eu estou falando, né? Qual o objetivo e tal. E o tempo que a gente vai ter para isso também. Isva, eu queria saber quais são as maiores potências do seu projeto, assim. Tipo, é hora do seu jabá. Conta um pouco pra gente, assim, das forças, efetivamente. Porque eu acho que existe uma... em geral, a gente é muito chamado para falar do perrengue, né? Então, eu queria muito ouvir das forças, assim. Foi um projeto que surgiu durante a pandemia, você agora está reinventando o projeto. Então, enfim, conta pra gente. Ótima pergunta, na real, viu? Eu acredito que a maior potência do projeto é fazer essa ligação, principalmente usando o passado dos conhecimentos que a gente já tem aqui, usando grandes pensadores negros, indígenas, que já falam sobre o meio ambiente há anos e sabem que para salvar a natureza, para salvar o mundo, a gente tem que mudar muita coisa na gente e também questões aí de capitalismo, mas usar esse conhecimento que a gente já tem há muitos anos no passado e trazer ele para o presente, utilizando a nossa voz de juventude e fazer ele chegar nas pessoas que sabem o que é, porque quem sofre racismo ambiental sabe que sofre, não sabe o termo, mas a gente sabe o que é não ter água dentro de casa, a gente sabe o que não é ter esgoto, a gente sabe o que é passar fome. Então, assim, o ambiental, ele é mais para levar o termo do que é, para saber, porque muitas coisas a gente tem que nomear também. Porque a gente só consegue discutir algumas questões e levar elas para que sejam políticas públicas e que o Estado faça alguma coisa se a gente sabe o que é. Então, a gente está sofrendo racismo ambiental, então vamos pensar em alguma lei e alguma proposta política para que esse racismo ambiental não aconteça mais aqui dentro da nossa comunidade. Então, o ambiental, que eu acredito que essa seja uma grande potencialidade dele, de levar esses termos para locais que realmente não são vistos. Eu venho de uma cidade que tem 500 habitantes. Não tem nada, não tem quase ninguém lá naquela cidade.
E é uma cidade muito esquecida, que hoje, mês passado, uma das cidades ali do meu distrito já estava passando pela 3ª enchente. E todas as vezes as mesmas pessoas que perderam uma coisa, perderam de novo e perderam de novo. Então, e elas não sabiam, tipo, por que aquilo que estava acontecendo. Então, vai lá eu fazer um post no Facebook para as pessoas começarem, Isvi, então é isso? Então, a gente pode falar sobre isso? Então, isso que faz sentido, é isso que está acontecendo? Então, o ambiental que ele só vem, tipo, para falar, galera, tudo isso daqui é isso daqui. Então, e levar isso para escolas, principalmente do interior. Porque se locais periféricos, que já estão dentro da cidade, dentro de grandes metrópoles, já são esquecidos, a gente que mora no interior, a gente não é nem lembrado. Então, a gente tem que fazer todo esse processo de ir muito para o interior e falar sobre esses temas. E também trazer muitos escritos de... Assim, eu sou muito fã da Maria Carolina de Jesus, então todos os espaços que eu tenho para falar dela, eu falo. E dar essa potencialidade para a voz dela, que ela já trouxe e que a gente também precisa disseminar esses conhecimentos que já estão aí. Porque uma coisa, a gente não precisa inventar a roda. O ambiental que também vem muito disso, a gente não precisa inventar a roda. A gente já parte do princípio que a gente já sabe. A gente já sabe o que é mudanças climáticas, a gente só precisa entender alguns conceitos mais técnicos, que esses conceitos que realmente a gente não tem tanto conhecimento e tanta proximidade. Mas o ambiental que só pega essa confusão de ideias e assenta elas e utiliza essa linguagem muito fácil e acessível também, para que todo mundo consiga entender. Que não tem como eu chegar dentro de uma comunidade e querer falar termos técnicos e científicos que ninguém vai entender. Então, o ambiental, eu vou lá, principalmente nas escolas, e falo com as crianças, falo dentro da minha comunidade, que também é muito difícil você falar dentro da sua comunidade, que às vezes você não é muito levado a sério. Então, é muito mais fácil eu vir para o lugar da Zona Sul, falar sobre racismo ambiental, sobre mudanças climáticas, do que na praça da minha cidade. Falar, galera, vamos juntar aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos falar sobre isso. Então, conquistar esses espaços, vir falar em outros locais, também é uma forma de eu chegar mais nas pessoas da minha cidade, que elas estão vendo, putz, ela está indo lá falar sobre isso, então vamos ver. Quando eu tive na COP, que foi na Escócia, a minha cidade, todo mundo sabia que eu estava lá, porque eles pararam para assistir. Então, eles começaram a ver o que eram mudanças climáticas e assistiram um evento internacional porque eu estava lá. Mas se eu chamasse todo mundo para ir numa praça para falar sobre mudanças climáticas, não iriam. Então, esses diálogos de trazer o que está muito lá em cima e colocar a nível ali para a gente descascar esses termos e conversar, é uma grande potencialidade do ambiental que agora, remodelando para modo presencial, ver como é que isso começa a surgir e começa a reverberar mais no interior também do nosso país, que precisa ser lembrado, e a gente precisa também começar a pensar projetos para esses espaços também, que ali tem muitas pessoas que precisam entender o que é mudanças climáticas, precisam entender o que elas estão passando e como essa seca, e como essa enchente que acaba com a plantação delas é ligado às mudanças climáticas. E como tudo isso faz sentido e está tudo interligado de alguma forma. Então, essa é a grande potencialidade do ambiental, pensar no interior também e levar essas pautas para lá. Massa, obrigada, Iji. Nai, você está bastante articulada com uma perspectiva de escala nacional e internacional de juventudes no debate das questões climáticas. Então, conta um pouco para a gente como é que você percebe, principalmente as juventudes de origem popular, né, assim, nesses espaços. Enfim, se você puder nomear mesmo, para a gente aprender o nome dos espaços que estão acontecendo, enfim. Então, acho que seria super interessante. Não, eu acho essa pergunta muito boa, né, porque... Primeiro, quando a gente pensa, né, tipo, nas mudanças climáticas, né, a gente já vê, por exemplo, que a juventude brasileira ela já está engajada há muito tempo, não é uma coisa de hoje, né, é muito mais uma questão de como a mídia
pauta isso e de como, às vezes, tipo, é uma questão de ótica, né? Por onde você está olhando, né? Só que quando a gente vai ver, né, tem uma grande diferença e tem uma grande coalizão de mundos, né? Porque quando a gente vai para Caxias, quando a gente vai para São João de Meriti, quando a gente vai para a Zona Oeste, quando a gente vai para, enfim, diversos lugares periféricos, a gente consegue ver nitidamente ou sentir na pele quem são as pessoas que estão, tipo, vivenciando a crise climática. Porque falar de crise climática não é falar de nada do que muitos de nós já vivemos. Cara, eu já enfrentei muita enchente na vida. Assim, de ter que sair de casa e aí, tipo, para entrevista de emprego ou para ter que fazer alguma coisa relacionada, às vezes, ao próprio campo ativista, ser super repudiada porque, cara, o meu meio de transporte principal é o trem. Se o trem para, eu não consigo sair de casa. Eu simplesmente dependo de um sistema. E muitas pessoas dependem desse sistema também, por exemplo. E também nesse sentido, quantas pessoas têm água diariamente em casa? Quantos dias da semana a água cai na sua casa? Você tem que fazer racionamento de água? Bom, esses dois exemplos eu acho que eles são muito conectados com a crise climática e a gente sabe quem são as pessoas que mais estão sentindo ele, que já estão sentindo ele há muito tempo. Então a gente consegue ver que as periferias, as pessoas pretas, as pessoas mais pobres, as mulheres, elas são muito mais afetadas pela crise climática. E quando a gente vai lá, né, para a juventude, que começa esse movimento climático no Brasil, que começa a falar sobre isso, o perfil é muito diferente. É uma galera que fala uns termos que você para e fica pensando, assim, você acena, não, é isso aí. Depois você vai lá pesquisar, porque são os termos que, assim, nem em português são, muitas das vezes, e termos que são completamente distantes da realidade, né? Ah, nossa, tá muito calor, mano. Cara, tá calor pra caralho. Desculpa, gente, eu xingo muito de mim, mas enfim. As pessoas viram e falam... carioca. As pessoas viram e falam... Ah, não, porque tá tendo uma onda de calor, que não sei o quê, porque aí vai aumentar não sei quantos graus. Mano, fala que tá quente, que todo mundo vai entender. Vai lá no Climatempo que as pessoas vão entender. Ah, eu posso ir pra praia, eu não posso ir pra praia. Então, tipo... E a partir disso, do vocabulário que as pessoas falam, faz essas conexões. E a galera que inicia esse movimento, que faz, que pauta, que, enfim, começa tudo isso, que está engajada majoritariamente, entre muitas e muitas e muitas aspas, no movimento climático e ambiental, é uma galera que não veio para cá, que não conhece. É uma galera que se fala de clima, sabe muito dos livros, da ciência e dentro das suas casas, no ar-condicionado, às vezes numa cobertura na Zona Sul, um lugar muito rico, né? Então, eu acho que tem essa colisão de mundos, né? Essa colisão, ela existe. E eu acho que cada vez mais, né, tem corpos periféricos, tem corpos pretos entrando dentro desse espaço que é elitizado, é embranquecido e ocupado esse espaço, né? Então, assim, 2019 para cá já teve uma mudança muito grande de como esses espaços são ocupados. E a gente tem brigado, porque não faz sentido você ver quem são as pessoas mais afetadas, quem está diariamente sofrendo com isso, não está discutindo essas pautas, né, essas questões. Quem está sentindo, né? E além disso, não só de estar presente, essa galera está pautando mesmo, a partir de estudos científicos, de você, às vezes, ser referência sobre isso. Então, jovens, principalmente periféricos, têm pesquisado muito sobre esse assunto, assim, têm sido grandes referências também, quando a gente vai falar sobre esse tema. E acho que, a partir disso, a gente precisa mudar esse paradigma, porque, para mim, nunca fez, eu acho que nunca vai fazer sentido a gente olhar para pessoas que não estão vivendo isso como pessoas periféricas, como pessoas pretas, como mulheres, como pessoas trans estão vivendo, porque vai ser muito numa perspectiva dos livros e não numa perspectiva da realidade, né? E a realidade, eu acho que ela sobrepõe, né? Ela é o que faz mais sentido dentro disso tudo. Obrigada, Nay. E aí, assim, uma coisa que acho que tem duas coisas que eu fico com muita vontade de ouvir vocês três. A primeira é sobre uma perspectiva de coletividade, né? Assim, tipo,
essa pista que a Tainá já começa a trazer para a gente da experiência da vida em comunidade, né? Assim, que é um pouco o que é uma das características, efetivamente, de favelas e periferias e tal. Então, acho que me dá muita vontade de ouvir como essa dimensão da coletividade, da comunidade, da construção coletiva atravessa o trabalho de vocês três. E o outro, uma outra dimensão que eu acho que seria super interessante ouvir das três também, é sobre a internet. Né? Assim, que é uma coisa que, em geral, está sempre muito conectada com uma ideia de juventude, enfim. Então, acho que seria importante aí a gente também ouvir como a internet atravessa também os trabalhos, as práticas, as coisas que vocês estão articulando atualmente. Nossa, uma coisa que eu queria falar antes disso é que, tipo, yoga ajuda muito com a ansiedade. Porque hoje também a gente está, tipo, ativistas, a gente está destruído mentalmente. Porque todos os dias são um bombardeio de notícias ambientais que às vezes a gente não dá conta de trabalhar. A gente trabalha, primeiro que a gente é voluntário. Então a gente não está sendo pago para fazer ativismo ou estar em alguns espaços. Então, yoga ajuda muito a gente tipo a centrar de novo, porque é muito pesado ser ativista. E a gente começa a receber muita mensagem de destruição da Amazônia, o que estão fazendo com o povo Yanomami, quilombolas. E isso, assim, afeta a gente de uma forma muito pesada e muito estressante. E ainda mais reuniões do dia a dia, porque a gente não é só ativista, a gente trabalha também. Porque ativismo também não é brincadeira, né? Ativismo é trabalho, voluntário também é trabalho, voluntariado também é trabalho. Então, sim, são paradas muito pesadas e yoga realmente ajuda a gente a dar uma centrada nisso. E quando você falou tipo de comunidade e tudo mais, me lembrou muito lá em casa também, que eu moro num quintal com a minha família e sempre foi assim para mim, tipo, não ter um açúcar, você vai na tua tia e você pede um açúcar. Você precisa ir no supermercado, você vai e pede no vizinho, que é a tua família. Então, essa questão de coletividade e parceria, tipo, não tem até criar, né, os filhos juntos, educação familiar também, tudo ali dentro do quintal. A internet é completamente associada a gente, a jovens, que a gente está no TikTok, a gente está no Instagram, a gente está fazendo reels, a gente está fazendo várias formas de comunicação para atender e chegar em pessoas que funciona muito e é muito bom. Porque nessa época de pandemia, né, todo mundo correu para a internet se refugiar ali para passar mensagens. E o ativismo online, ele é extremamente importante para a gente dar voz a muitas coisas que estão acontecendo hoje. E vários momentos a gente utilizou desse ativismo para subir hashtag no Twitter, para fazer uma chuva de posts ou marcar senadores, prefeitos, para falar de certos assuntos, e ele funciona muito bem. Mas só que a gente não pode ficar só no online, que a gente somos humanos, a gente precisa de outras pessoas para a gente se complementar e trocar ideias. Então, nesse período, a gente fez um ativismo online muito forte, mas a gente também precisa muito da questão presencial, mas ele funciona muito bem quando a gente precisa chegar, porque acaba quando fica lá nos trending topics, assuntos mais falados, aparece lá, todo mundo assiste. Fátima Bernardes aparece naquela nuvem de palavras da Fátima Bernardes. Então, você começa a ver, tipo, ops, SOS Yanomami está aqui, então vamos ver o que está acontecendo. Aí começa a passar em televisão. Aí, o que a gente faz de ativismo na internet começa a chegar nessas mídias offline. E isso que é o importante. E de comunidade, além de ter o projeto ambiental, que também eu sou coordenadora do GT de Mudanças Climáticas dentro do Engajamundo. Meus nenéns estão ali. E a gente é um grupo de ativistas jovens, né? Então, toda a nossa coordenação é jovem, de 15 a 29 anos. E a gente sempre pensa coletivamente
em como a gente consegue levar nossas pautas para além do Engajamundo. A gente trabalha com educação, ativismo, advocacy, a gente está em espaços nacionais e espaços internacionais também. Agora a gente está numa delegação para ir para o Egito, tudo dando certo, a gente vai estar fazendo essa incidência no Egito, dentro da COP. E o nosso principal mesmo é trazer essa educação para dentro da nossa rede, da gente discutir as pautas socioambientais ali dentro, educar a nossa rede e dali são disseminadores. A gente não precisa ficar, ai galera, vocês têm que passar isso para fulano e fulano de tal. Eles são educados na nossa rede, a gente traz assuntos, a gente discute sobre eles e dali todo mundo dissemina. Essa é a importância da rede e ter jovens ativistas perfeitos e maravilhosos fazendo parte dela, que são extremamente potentes e a gente só eleva essa juventude e a potencialidade deles, porque como o Engajamundo ele é nacional, a gente atinge muitas regiões. Então, a gente tem voluntários do Norte, do Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste. E a gente consegue trazer as peculiaridades também, como agora está acontecendo chuvas muito fortes no Recife. Então, a gente consegue trazer essa pauta para dentro da rede, falar sobre aquilo e a gente entender a partir de quem está lá, que faz parte da nossa rede, quem está lá, trazer essa visão deles do que eles estão vivendo. Então, a gente se educa enquanto rede e a gente faz esses ativismos também. A gente, agora, ainda bem que a pandemia aí, nesse meados de fim, a gente vai para a rua e a gente também faz o nosso ativismo offline, que é maravilhoso também. Dedicatórias em tempo real. Bom, eu acho que assim, a internet ela vem para fortalecer muito, né, a coletividade, as comunidades de forma geral, né, porque e aí entra muito uma ferramenta, né, que eu acho que passa até a ser mais do que ela realmente se propõe a ser, né, que é a comunicação, né. Eu acho que a internet, as redes sociais, o jeito que a gente tem se comunicado hoje em dia, né, principalmente a juventude que é conectada muito a redes sociais, tem proporcionado que a gente consiga comunicar coisas que acontecem que a gente não conseguia antes, né? Então, eu acho que a internet é essa ferramenta que possibilita que a gente transforme muito o que está acontecendo, tipo, no offline, no olho, no ao vivo e na cores, né? E eu acho que a possibilidade da gente, tipo, multiplicar o formato que a gente atua e passar essas mensagens à frente é algo que a gente não tinha antes, é algo que é muito dessa geração que a gente tem hoje, né? Que aconteceu aqui, pô, daqui a 5 minutos, se eu der um Google, eu posso talvez saber. Ou se eu abrir minha rede social, vai estar lá na minha timeline, né? Eu acho que é um fortalecimento muito peculiar e muito único, assim, né? Que a gente tem. Com base nisso também, eu acho que há essa conexão, né, da coletividade na internet também quando a gente encontra outras pessoas que acreditam e falam o mesmo que a gente, né? A Isvi até comentou, cara, é uma responsa, às vezes, você fazer alguma coisa no lugar onde você vive, porque as pessoas não levam a sério, né? Muito porque, cara, a gente é jovem. Então, assim, às vezes eu chego para o meu pai e eu vou falar de uma coisa que eu aprendi na faculdade e meu pai fala, não é assim não, que não sei o quê, porque eu vivi, porque eu fiz, porque... Tem isso, né? Assim, as pessoas, no geral, ainda acreditam que o jovem, às vezes, não sabe de muita coisa. Mas, mano, a gente sabe de coisa beça. A gente lê muito, a gente troca muito, a gente conversa muito, né? E, às vezes, a gente se conectar com jovens que vivem realidades parecidas, que é de outro lugar do país ou de outro lugar do mundo, né? E a gente poder trocar e trocar ferramenta através disso é fantástico, é mágico. E é uma coisa assim que tem revolucionado muito a forma que a gente se propõe a se mobilizar, porque às vezes uma ação que a gente faz num determinado lugar, a gente pode amplificar essa mesma ação em outros e fazer todo mundo a mesma ação ao mesmo tempo. Pode ser um tuitaço, pode ser compartilhar uma foto, mas pode ser às vezes também sair para a rua e abrir uma faixa, várias pessoas fazerem isso ao mesmo tempo, né? Então vai estar, às vezes é algo que acontece no interior do Pará, e isso está sendo amplificado em Salvador, está sendo amplificado no Rio de Janeiro, São Paulo, ou seja, está todo mundo tendo essa possibilidade
de ouvir mais as comunidades e ouvir realidades que estão coexistindo nesse Brasil, né? Então, acho que temos esses pontos de conexão. Falando sobre comunidades, tem uma história que eu gosto muito de contar. Adorei que você perguntou isso, porque cria esse imaginário em torno do yoga, assim, né? Ou do que pessoas que fazem yoga, que são professores de yoga, normalmente são ou deveriam ser. E esse imaginário, assim, é culpa completamente do yoga, porque todo imaginário que a gente tem foi construído. Eles construíram essa ideia para que a gente compre, pague, enfim. E tenha isso que essas pessoas têm. Mas não é verdade. Claro que a gente aqui talvez já saiba, né? Mas em outros espaços as pessoas ainda não têm essa noção. Quando eu fiz a minha primeira formação de yoga indiano, foi em 2017, eu fiquei 45 dias num espaço, né, de estudo de yoga em Teresópolis. De negro tinha eu e mais uma amiga que era de Belo Horizonte, que até hoje é uma companheira muito importante, e todas as outras 16 pessoas eram pessoas brancas da Zona Sul. E não era Zona Sul Flamengo, era assim, Lagoa, Leblon, porque tem essa diferença, né? Aprendi quando fui fazer faculdade. Muda muito. Pra gente que é de Caxias é tudo igual, mas a gente que agora está aqui sabe que é diferente. E por 45 dias a gente tinha que limpar, a gente não cozinhava, mas todo o resto a gente tinha que fazer. Limpar o nosso quarto, limpar o banheiro, arrumar a casa, limpar o altar, acender as velas, tudo a gente tinha que fazer. Normal, eu tenho que fazer isso em casa, todo mundo tem que fazer isso em casa. Mesmo que tenha alguém cuidando, a gente também faz. Mas nem todo mundo lá tinha limpado o banheiro, né? Então, algumas pessoas pediram ajuda para limpar o banheiro. E é isso, pessoas pagando caríssimo para estar numa formação de yoga que tem todo esse ideal em volta. Mas, para além do banheiro, que é algo que eu, obviamente, já sabia, que muitas pessoas nunca tinham limpado o seu próprio banheiro, por mais que eu ache isso extremamente revoltante, é algo que eu já sabia, na hora do almoço, como a gente... Porque também tem essa ideia, né, de que no yoga a gente tem uma ótima alimentação e a gente tem que comer certinho, comer pouco, que também não é nada além de gordofobia, né, que a gente pode falar disso em vários outros momentos, mas o yoga influencia muito também, né, essas práticas de autocuidado, quando elas têm essa perspectiva branca, elas influenciam muito também, né, essas dinâmicas de gordofobia que a gente vive hoje. E estando lá dentro 45 dias eu vi, né, é isso. Eu era a pessoa menos magra daquele lugar, né? E isso é um absurdo. Nenhum outro lugar eu estive nessa condição. Enfim, na hora do almoço a gente ficava muito ansioso, porque a gente comia muito pouco, pagava muito, comia muito pouco, tudo dentro dessa ideologia de que está na escritura sagrada. A gente precisa organizar a nossa cabeça e nossa barriga, né, para saber quando a gente pode comer. E aí espera-se o quê? Dessas pessoas tão revolucionárias, tão iluminadas, que a gente fique tranquilo. A gente fazia uma filinha para comer, e assim, na primeira semana tudo certo, todo mundo bem. Na segunda semana, as pessoas corriam para fazer fila. Eu e essa minha amiga, a gente não corria, porque assim, tinha comida para todo mundo, não precisava correr, mas não tinha tomate para todo mundo. Então, ver pessoas brancas do Leblon correndo para comer tomate era algo assim que eu nunca imaginei ver. E por que eu estou falando isso? Porque também tinha tomate para todo mundo. Não tinha 3 tomates para todo mundo, mas uma fatia tinha. Mas quem começava a colocar comida não pensava nisso. Eu estou falando isso tudo para falar de comunidade, porque morando com 20 pessoas, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu era pequena, e não é aprender no amor, não, é aprender assim, se comer e seu primo não comer, amanhã você não vai comer isso também não, sabe? Então, desde pequenininha, a gente aprende a colocar no prato a quantidade de comida, pensando em quem falta para comer. E assim, não é nesse lugar da falta, de nós somos uma família muito pobre, não é isso, mas porra, são 20 pessoas, é óbvio que se todo mundo colocar muito tomate, não vai ter para o último, ou muita carne, não vai ter para o último, né? Então a gente aprende isso em casa. E assim, perceber que isso não é um aprendizado que todas as pessoas têm, que nem todo mundo tem consciência do que coloca no prato, tendo condição para comprar muito mais comida, é algo assim que eu percebi que eu podia pagar várias e várias outras formações de yoga, e ali mesmo eu ia estar aprendendo postura. Postura física eu aprendi, agora filosofia, nada. Filosofia a gente aprende em casa, aprende no quintal, aprende com as nossas famílias, para mostrar como a comunidade, assim, como eu tenho, né, vários textos e gosto de falar sobre como as pessoas pretas são yogis de berço. Yoga significa união, né, a palavra do yoga, assim, de forma bem resumida. Falar de união é falar de comunidade. Pessoas pretas fazem isso desde sempre. Não é agora no contexto do Rio de Janeiro, no contexto do Duque de Caxias, é contexto ancestral, né? Então, assim, é claro que eu sou muito grata por ter feito minhas formações e tudo mais, mas viver em comunidade é algo
que já está desde que a gente nasce. Mesmo que isso seja extremamente conflituoso, porque eu sempre falo isso, não é legal o tempo todo. Eu não adorei minha família o tempo todo, eu não gosto de todos os meus tios, eu não gosto dos meus 10 primos, tem uns que eu odeio, mas todos eles vão comer, sabe? Eu odeio mesmo, mas na hora de botar comida, eu vou perguntar, Rodrigo já comeu? Que é o primo que eu não gosto. Rodrigo já comeu? E é isso, a gente faz isso desde pequenininho, sabe? E nem todo mundo faz, esse é o ponto. Saber que nem todo mundo faz é mais uma potência que a gente tem. Algumas pessoas têm umas potências, outras têm outras. Então, tem gente branca que está brigando por tomate, gente, tá? E a gente não está brigando. Então, assim, é isso, a gente sabe fazer isso desde pequenininho. Então, isso para mim é algo que tive que pagar muito caro para aprender como minha família era maravilhosa. Então, não tive que passar por isso de novo. E falando de internet, é isso. Assim, acho que a internet possibilita esses encontros, possibilita que eu conheça pessoas incríveis, porque parece que não está sendo falado, parece que as coisas não acontecem, mas acontece. Eu estou fazendo yoga em comunidade desde 2017, mas não era tão visibilizado quanto é hoje. E a outra coisa não é porque também não está na internet que não acontece. Tem gente incrível que não quer estar lá, que não tem essa disposição de estar lá. Então, que bom que tem jovens que têm essa disposição de estar lá, né? Para que a gente saiba que ali é um potencializador, é um lugar de troca, dessa conexão entre diferentes lugares. O Brasil é muito grande, né? Queria eu poder estar presencialmente em todos os lugares, não dá. Não dá para estar no Rio de Janeiro, né? Que é um ovo, porque a gente não chega, dependendo do lugar. Então, a internet, nesse sentido, é algo que a gente agradece, né? Por poder ter essa conexão, mas também usar com muito cuidado, porque é isso. Tudo que a gente vê lá tem um potencializador muito grande de ser positivo ou ser negativo. Então, adoece a nossa cabeça, adoece o nosso corpo. A gente está o tempo todo nessa... É muito fácil, não bem, né? O tempo todo é muito fácil você olhar e se afetar. E pessoas, né, que... negras, pessoas de periferia, elas se afetam porque é a nossa família, são os nossos amigos. Então, é esse cuidado. Gosto muito da internet, mas a hora que eu não precisar mais estar lá, eu vou adorar também, certo? Esse é meu caminho. Trabalho lá, vários dos meus alunos vêm pela internet, mas a hora que eu não precisar mais dela, eu estou felicíssima de cancelar meu Instagram e não olhar mais, assim, sabe? Então, o meu caminho tem sido esse. Gente, estamos chegando aqui na reta final, então queria convidá-las para deixar aí, além dos seus arrobas, acho que usam o Instagram, além dos seus arrobas, dos projetos, falar, enfim, o que quiserem em relação às suas atuações, aonde a galera pode encontrar vocês, e, enfim, tudo mais que vocês quiserem falar aí nesse clima mais de despedida. Apesar de que a gente vai continuar aqui, né, assim, então acho que também quem quiser conversar com as meninas e perguntar outras coisas também... Enfim, a mesa é só um disparador para agora todo mundo já saber onde encontrar vocês, como encontrar. O meu, em qualquer lugar, é Yoga Marginal. Vocês conseguem encontrar aula de yoga gravada ou falas sobre a prática de yoga, educação ambiental, racismo ambiental. Amanhã eu vou estar aqui presencialmente numa oficina de Saha Yoga, 1h30, eu acho, não tenho noção. Então, quem quiser, tá frio, mas na hora não vai estar. Então, prepara o shortinho e vem. Mas quem não puder, na internet tem isso, né? Também tem essas facilidades. Tem aula de yoga indiano, yoga africano, yoga caxiense, que é o Saha Yoga. Então, precisando também de contato, de alguma ajuda aí com as questões de yoga e periferia, yoga marginal em todos os lugares. Eu falar, meu nome é Isvilaine, né? Então é muito fácil de me encontrar na internet. Mas não tenho vontade de ser pessoa pública, ninguém me siga, mas o projeto, sim, o projeto realmente muito massa. Então, quem quiser dar um apoio, seguir no Ambiental, que é @ambientalking, no Instagram, Ambientalking, porque eu também tenho um viés aí que eu quero ser poliglota, aí eu estava num momento muito poliglota, aí eu botei ambiente, talking em inglês, aí misturei ali, falar sobre o meio ambiente, que na hora fazia sentido, depois eu gostei do nome. Aí, Ambientalking. E é isso também, quem quiser acompanhar os projetos do Engajamundo também, @Engajamundo na internet, no Instagram. Mas é isso, também estou aí, acredito que vou ficar aqui um pouquinho mais também, quem quiser conversar, trocar mais ideias sobre ativismo, meio ambiente, eco-ansiedade, outras questões ambientais, justiça climática também, que a gente não falou, mas tudo que a gente está falando aqui, de como a gente atravessa esses momentos, tudo relacionado à justiça climática. A gente falou muito hoje sobre injustiças climáticas que a gente passa, mas também estamos aí para falar sobre isso. E é isso, gente. É nóis.
Bom, gente, eu também não sou uma pessoa pública, então vocês podem... Meu arroba mas eu não sou. Meu arroba é garota da Sharp Climática. É muito divertido, parece que tipo, você vai abrir e vai achar uma coisa muito incrível, muitos conteúdos sobre clima, não sei o quê. Só que não, só tem tipo, eu lá, cansada, reclamando de tipo, gente, que doido, né? Eu trabalho por uma coisa que, nossa... Não sei se vocês já pararam para refletir, né? Para que vocês trabalham, né? Para que vocês vivem? Quais são suas causas? Eu fico, caramba, existe um problemão no mundo e é por isso que eu trabalho, né? E quase sempre tem reflexões sobre isso lá. Mas, enfim, reclamações sobre cansaço, porque, enfim, eu acho que, enquanto ativista, né? Estamos muito cansados, não aguentamos não aguentar mais. Mas, se quiserem seguir, sejam muito bem-vindos. E também faço parte do Engajamundo, então, gente, sigam o Engaja. Lá, sim, vocês vão encontrar conteúdo à beça, muito conteúdo bom, muita gente famosa, inclusive muitos dos curadores, e muitas das curadoras, né, aqui do LIVE, também são do Engajamundo. Então, assim, gente, se essa programação está muito boa, o Engajamundo lá, ó, fez escola também. Então, sigam, gente. Obrigada, queridas. Um prazer imenso estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais a história de vocês. Espero que ano que vem a gente possa se encontrar de novo aqui, celebrar conquistas nos projetos, celebrar redução de temperatura, poder falar que não está tão calor, né, Nai? E que a gente se afete, né? Que a gente também faça do Live Mundi um espaço para se afetar, para conhecer mais um projeto da outra, talvez fazer coisas juntas. Tainá já foi na minha casinha lá semana passada. Espero que você seja muito bem-vinda na Arena outras vezes. É isso. Obrigada, Kim. Obrigada, Flora. Obrigada a todas vocês maravilhosas aí que estão fazendo a curadoria do Live esse ano. Eu estou muito emocionada, porque a primeira vez que eu vim no Live Mundi foi em 2018. E eu falei numa mesa. E quando acabou, vieram 2 meninos falar assim para mim: caraca, até que enfim uma jovem falando. Até que enfim uma jovem da Maré falando. Aí eu falei, caraca. E aí, pô, a gente chegar 4 anos depois e ter 7 jovens fazendo a curadoria do projeto, é porque muita coisa mudou, né? Então, eu também queria celebrar isso, aproveitar esse momento para parabenizar a coragem do Live Mundi, da Luciane, de se reinventar e de convidar a gente para transgredir dentro desse projeto tão bonito. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Acompanhe o Live Mundicast pela sua plataforma de áudio preferida.